Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Neste vídeo nós veremos os cordados. Nessa primeira parte, nós veremos as características gerais e os protocordados. Agora nós vamos falar do filo Chordata, que é o filo dos cordatos, que é o grupo de animais entre os quais está também a espécie humana. O filo Chordata, do grego corda, cordão, é de especial interesse porque nele está situado o ser humano e a maioria dos grandes animais existentes na Terra. Os cordados inferiores são marinhos, pequenos e desprovidos de vértebras, sendo também conhecidos como protocordados, como é o caso dos anfíoxos e assídeas. Os vertebrados são cordados de vida livre, ocupam hábitats diversificados e formam o maior grupo, compreendendo os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Os cordados são animais que apresentam, na fase embrionária, um cordão dorsal semirrígido denominado notocorda, do grego noto, que significa dorso. Essa estrutura é considerada uma exclusividade do filo e indica que tunicados, anfíoxos, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, incluindo nossa própria espécie, tiveram um ancestral comum no passado do qual herdaram essa característica. A maioria dos cordados, a notocorda desaparece ao final da fase embrionária. Além da notocorda, todo embrião de cordado também apresenta tubo nervoso dorsal, fendas faringianas e um prolongamento do corpo além do ânus, a cauda pós-anal. Os cordados compreendem cerca de 63 mil espécies, divididas em três grupos: tunicados, que é o tunicata, ou urocordata, com aproximadamente 3 mil espécies; cefalocordados, que é o grupo Cephalocordata, com cerca de 30 espécies, e craniata, com aproximadamente 58 mil espécies. Tunicados e cefalocordados geralmente são reunidos sob a designação de protocordados, do grego protos, que significa primitivo, por conservarem traços primitivos do filo cordata. Agora nós veremos algumas das características gerais dos cordados. Os cordados são animais de simetria bilateral, ou seja, apenas um eixo corta o corpo em duas metades simétricas, de grande mobilidade e boa capacidade de exploração ambiental. Apresentam uma estrutura denominada notocorda. Apresentam também um tubo neural dorsal. Apresentam fendas branquiais faríngeas. Apresentam um endoesqueleto, que é um esqueleto que fica dentro do corpo. A palavra endo significa dentro. Então, o endoesqueleto fica dentro do corpo. E apresenta um sistema nervoso bem desenvolvido e centralizado. Apresenta sistema respiratório e circulatório eficientes, em que há um rápido transporte de sangue e gases. Agora nós veremos os protocordados, começando pelos urocordados. O nome do grupo vem do grego uro, que significa cauda, também chamados tunicados. São organismos sésseis ou flutuantes que vivem solitários ou formam colônias. Apenas as formas larvais apresentam as características dos cordados. São semelhantes a girinos, larvas de anfíbios, livres natantes e dotados de uma longa cauda. Por exemplo, as assídeas são animais que fazem parte do grupo dos urocordados, como por exemplo essa que temos na foto da direita.
Os tunicados são animais marinhos, a maioria de hábito séssil, que vivem aderidos a substratos submersos, ou podem ser encontrados desde as regiões polares até o Equador. Na maioria das espécies, os indivíduos vivem solitários, mas há também alguns representantes coloniais. O termo tunicado deve-se ao fato de os animais adultos terem o corpo revestido por um envoltório espesso, a túnica. Outra denominação do grupo Urocordatus, do grego urus cauda, deve-se ao fato de a notocorda estar restrita apenas à região caudal das larvas. Os tunicados podem se reproduzir de forma assexuada por brotamento ou de forma sexuada, com a liberação de gametas na água do mar e fecundação externa. As larvas dos tunicados, após uma fase de vida livre natante, fixam-se a algum substrato submerso e sofrem metamorfose, processo em que a cauda e a notocorda são reabsorvidas e o tubo nervoso modifica-se drasticamente, assumindo a forma de um gânglio cerebral localizado na região ventral do animal. No tunicado há duas aberturas de comunicação com o ambiente externo. Uma é o sifão inalante, por onde a água do mar penetra no corpo, e a outra é o sifão exalante, por onde a água sai. A circulação de água na cavidade corporal traz gás oxigênio e partículas alimentares e leva gás carbônico e excreções. No fundo do sifão inalante localiza-se a boca, por onde a água inalada atinge uma grande faringe em forma de cesto, perfurada por muitas fendas paralelas. A água atravessa essas fendas e passa para a câmara que envolve a faringe, o átrio, que se comunica com o meio externo pelo sifão exalante. Partículas orgânicas suspensas na água aderem ao muco produzido em um suco da faringe, sendo varridas pelo movimento dos cílios em direção ao estômago e intestino, onde atuam enzimas responsáveis pela digestão. Os nutrientes são absorvidos por células intestinais e os resíduos inaproveitados da digestão são eliminados pelo ânus, que se abre no sifão exalante. Agora nós veremos os cefalocordados. Os cefalocordados são animais marinhos de corpo achatado lateralmente e afilado nas extremidades, daí anfioxo, do grego amphi, em ambos os lados, e oxus, afilado. O termo cefalocordado, do grego céfalos, cabeça, refere-se ao fato de a notocorda desses animais, presente em todas as fases de vida, estender-se até a extremidade anterior do corpo, o que não ocorre nos urocordados, nos quais ela se restringe à região da cauda. Os anfioxos vivem submersos, semi-enterrados em praias de areia grossa, em posição quase vertical, deixando apenas a extremidade anterior exposta. À noite exploram o ambiente nadando por meio de flexões laterais do corpo, até encontrar locais adequados onde voltam a se enterrar. A boca do anfioxo localiza-se na extremidade anterior e é rodeada por cirros bucais, filamentos longos que filtram e selecionam partículas alimentares. A epiderme que reveste o anfioxo, fina e transparente, permite visualizar sua musculatura metamerizada, organizada em blocos com a forma de letra V deitada. Então, os músculos do anfioxo eles se organizam em forma de letra V deitada. A água que entra pela boca do anfioxo chega à faringe, atravessa as fendas faringianas e passa para o átrio situado entre o tubo digestivo e o revestimento corporal. Daí a água é eliminada por uma abertura, o atrióporo, localizada na altura do terço posterior do corpo.
A circulação da água é promovida pelo batimento dos cílios das células que revestem os arcos faringianos. Partículas de alimento em suspensão na água aderem ao muco produzido em um suco no assoalho da faringe e são varridas por células ciliadas para o intestino, onde o seco hepático, uma glândula em forma de bolsa, secreta enzimas digestivas. Os alimentos parcialmente digeridos são absorvidos pelas células intestinais e a digestão se completa intracelularmente. Restos não aproveitados do alimento ingerido são eliminados pelo ânus. Cefalocordados têm sistema circulatório fechado, cuja principal função é distribuir nutrientes pelo corpo. Eles apresentam respiração cutânea, ou seja, através da pele. Não têm sistema respiratório, e as trocas gasosas ocorrem pelo epitélio corporal. O sistema excretor é constituído por vários pares de nefrídeos dispostos ao longo dos segmentos corporais, e tem como função principal a osmorregulação, que é o balanço adequado de íons, ou seja, de sais minerais do corpo. O sistema nervoso é formado por um tubo nervoso dorsal, do qual partem nervos para as diversas partes do corpo. Anfióxos têm células capazes de detectar luminosidade, além de receptores tácteis, de olfato e de paladar. A reprodução dos cefalocordados é sexuada, e os animais são dioicos, ou seja, têm os sexos separados. As gônadas não têm ductos para a saída dos gametas. Quando madura, a gônada se rompe e libera os gametas, óvulos ou espermatozoides no átrio, de onde saem do corpo pelo atrióporo. A fecundação é externa, ou seja, ocorre fora do corpo, ocorre na água do mar. E o desenvolvimento é indireto, com um estágio larval. Agora nós veremos um pouco sobre o filo Hemicordata. São animais vermiformes encontrados geralmente em fundos marinhos lodosos ou arenosos. O representante mais conhecido é Balanoglossus, de corpo mole e alongado. Pode ter mais de 1,5 metros de comprimento. Então esse animal que nós vemos na foto da direita é um balanoglosso, que é um tipo de animal pertencente ao filo Hemicordata. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem um like e um comentário. Também ativem o sininho das notificações. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!